E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Marco Aurélio dará uma rasteira na Odete. E ao entrar na sala dela, ele avisa: saia dessa cadeira, que agora eu sou o novo presidente da TCA. A empresária o encara e pergunta: do que você está falando, Marco Aurélio? Perdeu a cabeça? Em seguida, Consuelo se aproxima da patroa e diz: infelizmente, o Dr. Marco Aurélio está falando a verdade. O conselho mandou o comunicado que ele é o novo presidente da TCA. Odete fica em choque e Marco Aurélio a encara e avisa: você achou mesmo que eu não conhecia os teus segredos, Odete? Eu aposto que agora você se arrepende de ter denunciado a clínica da Leila. Odete olha para o Crápula e questiona: como assim? Qual segredo você sabe sobre mim? Se são aquelas matérias ridículas que saíram no jornal, aquilo nunca seria o suficiente para que o conselho me tirasse da presidência. Marco Aurélio dá um sorriso cínico e diz: pelo visto você ainda não viu as últimas notícias. Odete fica sem entender e Mário Sérgio, que também estava na sala, aconselha: se eu fosse você, Odete, dava uma lida na última matéria que saiu a teu respeito. Odete pega o celular e, ao descobrir do que se trata, ela fica pálida de medo e grita: como você teve coragem de fazer uma coisa dessa, seu patife? E como você descobriu esses 3 segredos? Após aquilo, Odete tentará se vingar. Isso acontecerá depois do casamento do Marco Aurélio. A vilã terá a ajuda do Freitas para armar uma tocaia ao novo presidente da TCA. E quando Marco Aurélio estiver no meio do caminho, ele será surpreendido por alguns bandidos que atiram em seu carro. Os 3 maiores segredos da Odete serão revelados. E quando Celina, Afonso e Heleninha descobrirem do que se trata, os 3 ficarão de olhos arregalados. Celina, mesmo em choque, fala: eu não acredito que a Odete manteve o Leonardo escondido por todo esse tempo. Heleninha também diz estar horrorizada, porém Afonso afirma: isso realmente é muito grave. Mas o pior nessa matéria não é esse segredo, mas sim os outros 2. Celina concorda e fala: eu nunca pensei que a minha irmã fosse capaz de algo tão horrível. Heleninha comenta: e o Marco Aurélio, pelo visto, sempre soube de tudo e ficou calado, mesmo quando estávamos casados. Ele nunca me disse nada. No entanto, a grande reviravolta acontecerá quando Odete, se sentindo vitoriosa, avisa ao César que assumirá novamente a presidência da TCA. O rapaz sairá logo em seguida e avisa que visitará o Olavo. E ao ficar a sós, Odete escutará o barulho da campainha e, pensando que fosse César, ela se aproxima da porta e toma um susto ao ver uma pessoa segurando algo em sua mão e diz: você? Mas por que você está segurando isso? Não faça nenhuma besteira. César ainda estará no corredor quando escuta um tiro. Isso tudo terá início quando Marco Aurélio, ao conversar com Leila, ele, furioso, avisa que foi Odete que armou contra os 2. O vice-presidente, com sangue nos olhos,
avisa que dará o troco na megera e sai furioso. Mais tarde, Marco Aurélio chamará Mário Sérgio em sua sala e avisa: eu preciso da tua ajuda. Você precisa fazer com que alguém publique 3 matérias sobre Aldete. Mário Sérgio o encara e diz: eu não sei se vale a pena repetir a mesma jogada. Você já tentou esse truque com Aldete e infelizmente não deu certo. Marco Aurélio, com um sorriso, fala: acontece que eu peguei leve até agora, mas eu decidi mudar a minha tática e pretendo contar alguns segredos da poderosa Odete Roitman. Ao escutar aquilo, Mário Sérgio comenta: pelo visto se trata de segredos realmente comprometedores. O vice-presidente confirma e completa: Aldete é muito inocente. Se acha mesmo que eu passei todos esses anos de braços cruzados? Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ela ia descobrir os meus esquemas, e por isso eu paguei detetives e fiz de tudo para descobrir os piores segredos dela. Mário Sérgio estranha e questiona: mas se você já tinha em mãos esses segredos, por que não usou antes? Naquele momento, Freitas se aproximará da sala e, ao conversar com Consuelo, ele descobre que Marco Aurélio e Mário Sérgio estão em uma reunião privada. Curioso, ele decide se aproximar escondido para escutar a conversa e ouve quando Marco Aurélio diz: escute bem, Mário Sérgio. Aldete não é uma mulher de brincadeira. E depois que eu divulgar o que eu sei sobre ela, a minha vida vai correr um grande perigo. Isso eu tenho certeza. E por essa razão, eu evitei de usar essas informações. Mas agora eu não tenho escolha, a não ser ir com tudo pra cima dela. Mário Sérgio, curioso, pergunta: mas afinal de contas, o que são essas informações? O que você sabe de tão grave sobre Aldete, para você estar tão confiante? Marco Aurélio responde: calma, que quando chegar a hora certa, você vai descobrir. Agora escuta bem. Eu quero que você divulgue uma por dia. E eu garanto que o terceiro segredo da poderosa Odete Roitman vai ser o pior de todos. Freitas, ao escutar aquilo, ele sai antes de ser visto e corre até a sala da dona Odete. A empresária o encara e questiona: o que foi, Freitas? Esses são modos de entrar na minha sala? Freitas respira fundo, toma coragem e diz: eu preciso falar com a senhora. Tem uma coisa que a senhora precisa saber. Odete, sem paciência, pede que ele conte tudo de uma vez. Porém, Freitas avisa: antes eu quero uma coisa da senhora, mas eu garanto que a informação que eu tenho é muito importante. Odete, não gostando nada daquela história, pergunta: e o que você quer, Freitas? Anda, diga de uma vez. Freitas pedirá 300 mil. Explica que é para comprar a casa da sua mãe. Odete acha aquilo ridículo e se nega a pagar. No entanto, Freitas se aproxima ainda mais e fala: a informação que eu tenho é sobre o Marco Aurélio, e é bom que a senhora esteja preparada. Odete, ao escutar aquilo, pensa um pouco e aceita em pagar. Porém, antes ela diz: é bom que essa informação seja muito boa. Freitas a encara e conta: o Marco Aurélio está planejando lançar no jornal 3 matérias sobre a senhora.
e cada uma com um segredo diferente. E pelo que eu escutei, não é como os outros vazamentos que ele deixou escapar. Dessa vez, será muito pior. Odete fica furiosa e grita: eu vou agora mesmo falar com aquele cretino. Ele vai ter que me dizer o que são esses 3 segredos que ele sabe sobre mim. Enquanto isso, Marco Aurélio, ao conversar com Mário Sérgio, ele avisa: eu acabei de mandar para o teu e-mail a primeira matéria. Agora encaminhe imediatamente para o teu contato. Ouvindo o que se trata, Mário Sérgio arregala os olhos e pergunta: e esse aqui que você me mandou agora? É o mais leve dos 3? Só isso aqui já seria mais que o suficiente para afastar Odete da presidência. Marco Aurélio, com um sorriso, o encara e avisa: eu sei disso. E os outros 2 segredos são muito pior. Vão fazer com que Odete perca tudo e vá passar um bom tempo na cadeia. Mário Sérgio, ao escutar aquilo, sai. E logo em seguida, Odete entra na sala. E ao se aproximar do Marco Aurélio, ela grita: o que você está armando, cretino? O vice-presidente, surpreso, pergunta: do que você está falando, Odete? A empresária responde: eu sei que você está planejando publicar 3 matérias sobre mim. Agora você vai me dizer, olhando na minha cara, o que são essas 3 matérias? Marco Aurélio se levanta e diz: bem, amanhã você vai descobrir. Pelo menos o primeiro segredo que eu vou revelar sobre você, Odete. E eu garanto que depois que todas as matérias forem divulgadas, você perderá tudo e ainda será presa. E após falar aquilo, ele sai, deixando Odete furiosa. A empresária então grita: nem pense em voltar aqui. Você está demitido. Já Freitas, Consuelo e Marieta escutarão tudo da recepção. Momentos depois, Marco Aurélio chegará em sua casa e Leila, ao ver o noivo entrando, ela estranha e pergunta: por que você chegou tão cedo, amor? Marco Aurélio responde: bem, a Odete acabou de me demitir, mas não se preocupe que amanhã mesmo acontecerá algo que fará o conselho da TCA me ligar, implorando para que eu assuma como o novo presidente, no lugar da Odete. Leila fica preocupada e questiona: o que você está armando? Eu não estou gostando nada dessa história. Marco Aurélio avisa: você não precisa se preocupar. Eu tenho tudo sob controle. Inclusive, eu já cansei de esperar e quero me casar com você amanhã mesmo. Leila o encara e diz: amanhã? Mas para que toda essa pressa? Marco Aurélio responde: bem, eu acho que será o dia perfeito, já que amanhã também será o dia que eu me tornarei o novo presidente da TCA e vou ver a queda da poderosa Odete Reutemann. Leila se aproxima e fala: eu estou preocupada. A Odete é uma mulher perigosa. E se ela sabe que você tem intenção de divulgar algo comprometedor sobre ela, talvez ela tente fazer alguma coisa contra você. Marco Aurélio fica pensativo e diz: você tem razão, Leila. E é por isso que eu quero que você se lembre muito bem de uma coisa. A senha do meu cofre é 163040. E se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que você abra o cofre. Lá dentro tem uma pasta com as provas de tudo que eu vou divulgar. São 3 segredos da Odete. E eu quero
que você entregue para a polícia. Leila fica ainda mais preocupada e pede: você está me deixando com medo. Para com isso. Liga para o Mário Sérgio e manda ele não divulgar o que você descobriu. Marco Aurélio responde: eu já disse para você não se preocupar. Não vai acontecer nada demais contra nós dois. Enquanto isso, Odete conversará com Freitas e descobre que o Mário Sérgio estava ajudando o Marco Aurélio. A empresária pensa um pouco e diz: eu quero que você continue trabalhando normalmente aqui, mas como o meu assistente. E por enquanto, eu não quero que ninguém saiba que foi você que traiu o Marco Aurélio. E quanto ao Mário Sérgio, amanhã mesmo eu cuido dele. Já no outro dia, bem cedo, Marco Aurélio se prepara para ir até a TCA. E Leila, ao se aproximar do marido, ela fala: eu acabei de ler a matéria sobre Odete. Ela deve estar furiosa com você. Isso que você divulgou foi muito grave. Marco Aurélio responde: eu sei disso. Inclusive, vários membros do conselho já me ligaram, pedindo para que eu assumisse a presidência da TCA. Momentos depois, Odete estará em sua sala, junto de Mário Sérgio, e avisa: você está demitido. Eu sei que você estava junto daquela cobra do Marco Aurélio. Mário Sérgio a encara e pergunta: a senhora, por acaso, leu o jornal de hoje? Odete responde: ainda não. Por quê? Por acaso vocês já mandaram publicar a matéria sobre mim? Se for isso, nem me interessa. Os meus advogados vão cuidar de tudo. Até porque eu tenho certeza que deve se tratar de uma outra tentativa ridícula do Marco Aurélio de me derrubar. Naquele momento, o ex-vice-presidente entra e, ao se aproximar, ele avisa: pois se eu fosse a senhora, dava uma olhada. Odete o encara e, furiosa, pergunta: eu posso saber o que você está fazendo aqui? Marco Aurélio responde: eu vim trabalhar e é melhor você sair da minha sala. Até porque agora eu sou o novo presidente da TCA. Odete grita chamando a Consuelo e pede à secretária para chamar os seguranças. Consuelo olha para a patroa e avisa: me desculpe, dona Odete, mas eu não posso fazer isso. Infelizmente, eu recebi um e-mail com o comunicado do conselho nomeando o Dr. Marco Aurélio como o novo presidente da TCA. Odete se recusa em acreditar e Consuelo continua: eu acho que a matéria que saiu sobre a senhora foi decisiva para o conselho tomar essa decisão. Odete, curiosa, olha para o seu ex-vice-presidente e pergunta: mas, afinal de contas, o que foi que você divulgou sobre mim? O que é de tão grave para que o conselho tenha feito uma coisa dessa? Marco Aurélio responde: acontece que já tem um tempo que eu descobri que o teu filho, o Leonardo, ainda está vivo e que você o mantém escondido em um sítio. Odete fica surpresa e questiona: como você descobriu uma coisa dessa? Marco Aurélio explica: eu escutei uma conversa que você teve com uma moça aqui nessa sala. Se eu não me engano, o nome dela era Ana Clara. E quando eu escutei sobre o Leonardo, foi só mandar um investigador seguir a moça para encontrar o sítio. Odete fica furiosa e grita: saia da minha empresa, agora mesmo!
Marco Aurélio a encara e diz: Bem, eu vou dar um dia para que você desocupe essa sala. Até porque eu ainda tenho muito o que fazer, já que hoje à tarde eu irei me casar. Odete escuta tudo calada e Marco Aurélio continua: Ah, uma outra coisa. Eu ainda vou soltar mais 2 matérias e garanto que as outras 2 é muito pior. E após falar aquilo, ele sai. Mário Sérgio também sairá logo em seguida. E Odete, furiosa, pedirá que Consuelo chame o Freitas. Não demora para que o ex-lambe-botas do Marco Aurélio entre na sala e, ao se aproximar da Odete, ele pergunta: A senhora mandou me chamar Dona Odete? Ela confirma e diz: Eu quero a tua ajuda para acabar com o Marco Aurélio de uma vez por todas. Freitas pede para não se envolver naquilo. E Odete fala: Você quer a casa para a tua mãe, não é mesmo? Então você fará exatamente o que eu vou dizer. A empresária explicará tudo o que Freitas precisa fazer. E logo em seguida ele sai. Já Odete fica a sós. Ela liga para o homem e diz: Eu preciso que você cuide de uma pessoa. E tem que ser ainda hoje. O homem misterioso responde: Pode deixar. É só mandar a foto e o endereço dessa pessoa. Odete responde: Eu vou mandar tudo pelo e-mail. E o mais importante, tudo precisa parecer um assalto. Mais tarde, Marco Aurélio estará no seu casamento. Ao conversar com Freitas, ele irá ser enganado. Os dois irão até o escritório e Marco Aurélio, ao olhar para o lambe-botas, pergunta: O que foi, Freitas? O que você tem de tão importante para falar comigo? Freitas mente e avisa: A dona Odete. Ela falou que tem uma proposta muito boa para fazer ao senhor, mas tem que ser agora. Ela disse que se o senhor ficar de boca fechada, vai perdoar a tua dívida e ainda vai dar o dobro de tudo que você roubou. Marco Aurélio fica interessado e logo em seguida ele irá conversar com a sua esposa e explica que precisa sair rapidamente para se encontrar com Odete, mas que ele não irá demorar. Já Odete, ao receber a mensagem de Freitas que o Marco Aurélio saiu de sua casa, ela liga para o seu capanga e avisa: Ele já saiu. Agora é só fazer como o combinado. Não muito tempo depois, o carro do Marco Aurélio será seguido por alguns bandidos que atiram no veículo. E quando uma das balas pega no pneu, faz o carro capotar várias vezes. Em seguida, Odete receberá uma ligação e pergunta: E então, o trabalho foi feito? O capanga responde: Sim, eu tenho certeza que ele não sobreviveu. Odete estranha e pergunta: Você viu o corpo? O bandido nega e fala: Não deu tempo. A polícia chegou na hora e eu tive que vazar. Mas eu garanto que ninguém sairia vivo daquele acidente. Odete responde: Eu espero que seja assim. E não se preocupe, que eu vou fazer o teu pagamento. Momentos depois, Leila estará sozinha na sala, preocupada, e comenta consigo mesma: Onde está o Marco Aurélio? Os convidados já se foram e nada dele chegar. Não demora para que a empregada se aproxime e avise: Aconteceu uma tragédia. O Dr. Marco Aurélio sofreu um acidente de carro. Leila pede à empregada para se explicar melhor. E ela diz: A polícia acabou de ligar.
Parece que eles encontraram uma bala no pneu do carro. Leila, ao escutar aquilo, comenta: então não foi um acidente. E o Marco Aurélio: como ele está? A empregada responde: bem, isso que é o estranho. Ele desapareceu. Só encontraram uma poça de sangue, mas nem sinal do Dr. Marco Aurélio. Leila, naquele momento, pede para a empregada pegar uma pasta dentro do cofre do marido e diz: a senha é 163040. Eu preciso que você traga tudo o que tem lá dentro, enquanto eu faço uma ligação. Enquanto isso, Odete chegará na casa da irmã como se nada tivesse acontecido. Porém, a empresária terá que enfrentar a fúria da família por ter escondido o Leonardo de todos. Heleninha será a primeira a se aproximar da megera e grita: como a senhora teve coragem de esconder uma coisa tão importante? Odete, sem paciência, avisa: eu não quero discutir a esse respeito. O Leonardo é o meu filho e eu sou a responsável por ele. Eu só fiz o que achei melhor, principalmente agora que ele está naquele estado. E por culpa tua, Heleninha. Você pode até não ter tirado a vida dele, mas na minha opinião, o estado em que ele está é ainda pior. Heleninha ficará arrasada e Afonso pede para sua mãe calar a boca. Odete afirmará que sempre cuidou do Leonardo e quis o bem dele. Mas a megera será desmascarada quando Leila chega na mansão. E ao entrar, ela grita: deixa de ser mentirosa. Todos ficam surpresos. E Odete, furiosa, pergunta: eu posso saber com que direito você entra dessa forma? Leila contará a todos que o Marco Aurélio caiu em uma tocaia e que foi Odete que armou tudo. Ela dirá que a vilã tinha medo dos 2 segredos que o marido ainda tinha para revelar sobre ela. Odete negará tudo e diz: eu nunca faria uma coisa dessa. Além do mais, isso de ter ainda mais 2 segredos meus era tudo invenção do Marco Aurélio. A única coisa que ele sabia sobre mim era esse meu segredo do Leonardo, que vocês precisam admitir que não é nada que vá me colocar na cadeia. Leila a encara e avisa: é aí que você se engana. Acontece que essa manhã ele me disse onde escondeu todas as provas e eu vi do que se trata. Eu sei quais são os 2 segredos. Odete fica pálida de medo e Afonso pede que a Leila conte de uma vez o que o Marco Aurélio sabia sobre a sua mãe. Leila, então, sem perder tempo, ela diz: sabe, o teu acidente, Heleninha, não foi culpa tua. Na verdade, o freio estava cortado e foi a tua mãe que fez isso. Ela queria se livrar do Leonardo. Isso porque ele descobriu que foi ela que matou o Samuel, o pai de vocês. Ao que parece, a dona Odete foi pega em uma cama com o motorista e o Samuel queria o divórcio. E como ela tinha medo de voltar à miséria de onde saiu, ela preferiu dar cabo do Samuel. Todos ficarão em choque ao descobrirem os 2 segredos da Odete. E a megera, ao perceber que a sua casa caiu, ela dá um jeito de escapar, sem falar nada. E não muito tempo depois, ela chega no seu apartamento. Odete procura pelo marido, porém ela não encontra e fala: eu não tenho tempo. Eu tenho que fugir do país agora, antes que a polícia chegue aqui. Depois eu dou um jeito de falar com César e mando o meu endereço novo para ele. Porém, naquele momento, a campainha toca
E Odete, pensando que fosse o marido, ela abre a porta e se surpreende ao ver um homem segurando algo em sua mão. Não demora para que todos vejam que se trata do Marco Aurélio, que a encara e avisa: agora é o teu fim, Odete. Você vai pagar caro pelo que fez. Odete olha para o ex-genro e diz: não faça nenhuma besteira. Se você apertar esse gatilho, você será preso. Marco Aurélio responde: acontece que eu não estou mais vivo e vou aproveitar que todos pensam que eu morri naquele acidente para fugir do país e curtir cada centavo que eu te roubei. E após falar aquilo, ele não perde tempo e aperta o gatilho. Meses depois, Leila se encontrará com o marido em um apartamento na Suíça, onde os dois irão viver. Já Afonso conseguirá vencer a sua doença, graças ao transplante do Leonardo. E sem a Odete, o rapaz assumirá a presidência da empresa. Ana Clara terminará os seus dias na cadeia. E Heleninha decidirá dedicar toda a sua vida para cuidar do seu irmão. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Vale Tudo. E me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o like, para receber todos os dias os novos vídeos da novela Vale Tudo.